Nós vamos agora conversar ao vivo com o ex-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. Em primeiro lugar, obrigado por participar da nossa edição. Dirceu Barbano, nosso boa noite e nossa primeira pergunta. Dirceu, para que serve a Anvisa? Boa noite, William. Tudo bem? Bom, William, a Anvisa foi criada pelo Congresso Nacional. Tem uma lei de 1999 que criou como uma agência reguladora responsável por muita coisa no que se refere a produtos, registros, controle da garantia da eficácia, da segurança e da qualidade dos produtos, mas também é responsável pelo controle de portos, aeroportos e fronteiras no que se refere a controle de viajantes, com um único objetivo, que é justamente o controle de doenças, o cumprimento de um acordo global que existe, que é fixado por meio de um código, que é o Código Sanitário Internacional, que define que os países devem ter uma autoridade que, com a sua atividade técnica e científica, em conjunto com os esforços globais, toma medidas para que haja controle, basicamente, de proteção das pessoas que vivem no país ou das pessoas que vivem nos outros países em relação a determinadas doenças. No caso da Covid-19, a Anvisa tem um papel central no sentido de orientar quais são as práticas que são apropriadas e desejadas em relação ao que ocorre ao redor do mundo. Dirceu, eu acho que todos nós que ouvimos a sua explanação entenderam a Anvisa como um órgão de Estado que não possui, evidentemente, poder de polícia, não pode mandar abrir ou fechar aeroporto, até pode em algumas circunstâncias, mas mereceria ser respeitado o que ela recomenda. Hoje ela foi desrespeitada? As decisões e as orientações da Anvisa ao longo desse período da pandemia, elas foram desafiadas em muitos momentos, né, William? Nós vivemos o disparate no começo da pandemia do próprio presidente da Anvisa ir a uma manifestação com um monte de gente acompanhando o presidente da República e questionando a utilização das máscaras. Ele mudou a sua posição, tomou o cuidado de respeitar a instituição a qual ele preside, os técnicos que lá trabalham e a própria sociedade. Mas, de fato, o que se observa em situações como essa é que a falta de cuidado do governo em observar as questões técnicas e científicas geram situações inusitadas. A tomada de decisão hoje do governo brasileiro, criando uma situação onde se tenta jogar um manto sobre uma afirmativa que deveria vir de forma precisa e clara por parte do ministro da Saúde, que é: nós desejamos que as pessoas se vacinem, e a vacinação é algo fundamental no controle dessa pandemia em cada um dos países e em nível global. E a decisão do passaporte da vacina reforça o ato da vacinação como um ato de cidadania. E, na verdade, com o argumento de que deve-se respeitar liberdades individuais, se toma uma decisão que não alcança o rigor que está estabelecido em outros países e desrespeita o mínimo de rigor que a agência brasileira propôs. Bom, eu achei você bastante diplomático, você chamar essa frase de argumento. Eu chamo de malho de venda ideológico. É melhor morrer do que perder a liberdade. A mim, como jornalista profissional, me parece mais um absurdo, pronunciado por políticos que colocam os seus preceitos ideológicos acima das decisões ou das recomendações de técnicos. Mas essa é a minha opinião como jornalista profissional. O que eu gostaria de perguntar a você na sequência, Dirceu, é o que você recomendaria que fosse feito agora? Bom, quando nós temos situações como essa, onde no meio de uma pandemia, que já é uma situação de emergência sanitária que está em andamento, você tem algo novo e que depende de controle,
nós recomendamos sempre que as decisões sejam tomadas com base na eficiência do controle que cada uma das medidas é capaz de exercer. A vacinação e o passaporte de vacina, William, ela é muito desejado. Claro que gera uma dificuldade, porque nós temos ainda regiões como a África, onde o número de pessoas vacinadas é muito pequeno. O ministro da Saúde está errado ao afirmar que as variantes virão de qualquer lugar. Elas podem vir, mas elas virão mais dos lugares onde o número de pessoas vacinadas é menor. Então, quando você reforça a posição do país no sentido de indicar que a vacinação é importante e o Brasil poderia defender melhor as posições da Organização Mundial de Saúde, no sentido de fortalecer o programa que a organização tem e criou para oferecer vacina aos países que não têm recurso para comprar, então você tem um conjunto de atitudes que o governo precisaria tomar aqui e lá fora, no sentido de reforçar a vacina. Claro, para aquelas pessoas não vacinadas, o teste é uma boa saída, porque você pelo menos tem a possibilidade do bloqueio das pessoas que poderiam chegar já infectadas. Mas quando você permite a entrada das pessoas não vacinadas de maneira indistinta, você permite que essa pessoa, ao entrar, se torne rapidamente um agente de veiculação e circulação do vírus. Isso é um erro. Então, o passaporte, sim, e a medida de contenção, quando não vacinados, com no mínimo 14 dias de quarentena, é o que seria desejado. Dirceu Barbano, ex-presidente da Anvisa, nosso obrigado aqui do Jornal da CNN pela participação e boa noite, Dirceu. Boa noite, William.